Graça e paz, amados irmãos. Graças a Deus, mais um tempo, mais um momento que nós podemos nos unir, nos juntar, podemos estar juntos nesse tempo para buscar ao Senhor, estarmos juntos para poder adorar a Deus com as nossas orações, com os cânticos, com a leitura, com a meditação da palavra de Deus. Hoje é um dia especial, um dia em que nós podemos voltar a nossa mente, o nosso pensamento ao Senhor. Faça isso, volte seu pensamento ao Senhor, esteja conosco nesse momento, fique atento, participante desse momento de culto. Faça desse momento um momento especial de culto, não faça apenas um entretenimento, mas aproveite esse tempo para buscar, para louvar ao Senhor e adorá-lo com com o melhor de si. Que Deus esteja falando ao seu coração nessa noite, esse é o meu desejo. E vamos orar, vamos clamar a presença do Senhor nas nossas vidas. Pai de amor, Pai querido, quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio, Pai, que nós temos, ó Deus, de buscar a Tua presença, pela oportunidade, Senhor, que nós temos de estar juntos, buscando o Senhor, ó Deus, através desses momentos. Que o Senhor esteja nos abençoando, falando aos nossos corações, aceitando cada momento, cada situação como um culto de louvor a Ti, Senhor Deus. Esteja visitando meus irmãos, minhas irmãs, esses que estão conosco, ó Pai, nesse momento, ó Deus, visitando com a Tua presença, com a Tua graça, com o Teu amor, ó Pai. Nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos então iniciando aí um novo tempo. Nós já estamos caminhando com a retomada dos nossos cultos a partir do dia 1º de setembro. Já vamos retomar também de uma forma mais enfática os nossos cultos presenciais, os cultos de oração, também a IBD, que já está funcionando, mas ela fica mais forte na questão presencial a partir do primeiro domingo de setembro. Então já vai se preparando, já vai se programando, já vai se organizando, porque nós precisamos retomar, precisamos voltar ativa e com a corda toda, não é? Então, é um tempo para nós aí já irmos nos acostumando com a ideia e já irmos nos adaptando, tá bom? Outro aviso que eu gostaria de deixar com os irmãos é referente ao aniversário da igreja, 9 anos de existência da família Monte Sião. Nós vamos fazer a comemoração do nosso aniversário no domingo, dia 22 de agosto, terceiro domingo. Daqui 2 semanas estaremos buscando a presença do Senhor, vamos estar meditando. Vamos estar nesse dia recebendo o pastor Gilson Mota, presidente da Associação das Igrejas Batistas aqui do Planalto Paulista. Ele é pastor titular da 2ª Igreja Batista em Araraquara, e nós estaremos recebendo ele nessa ocasião na nossa igreja. Nós já estamos pensando no tema desse aniversário. O tema é Viva o Amor de Cristo, viva o amor de Cristo, viva esse amor na sua vida e contagie outros com esse amor. E o tema é esse, e a divisa encontra-se em 1 João 4,19, que diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, Jesus é a fonte de amor que nos leva a amar a outras pessoas e a Deus também. Então, vamos pensar nesse tema e, mais do que pensar, vamos viver o amor de Cristo. Então, espero você nessa ocasião do dia 22 às 18 horas no nosso templo aqui em São Carlos. Deus abençoe. Deus enviou Jesus ao mundo, não para ser o juiz, mas para salvá-lo com amor profundo. Deus assim o quis. Deus tanto o mundo amou, que seu Filho enviou. Todo aquele que o aceitar, salvação terá.
Deus enviou Jesus ao mundo, não para ser o juiz, mas para salvá-lo com amor profundo. Deus assim o quis. Deus tanto o mundo amou, que seu Filho enviou. Todo aquele que o aceitar, salvação terá. Deus enviou Jesus ao mundo, não para ser o juiz, mas para salvá-lo com amor profundo. Deus assim o quis. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus Santo, Santo, todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, Bem-aventurado é aquele que tem no Senhor o auxílio. Bem-aventurado é aquele que não segue o mau conselho, não imita o pecador, nem o escarnecedor. Antes
antes tenho seu prazer em meditar na lei do Senhor. Ele é semelhante à árvore plantada junto às águas, vive sempre bem seguro, não receia o mal, nem mágoas, dá seu fruto na estação, nunca as folhas cairão. Tudo quanto faz prospera, pois tem no Senhor proteção. Mas os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores poderão entrar no paraíso. Só os justos entrarão na celestial mansão. Bem-aventurado é aquele que já tem em Deus salvação. Eu quero orar com você nesse momento. Nós vamos estar orando agora pelas famílias da igreja, vamos estar orando pela nossa nação, pelo nosso país, vamos estar orando também pelos missionários, por missões nacionais. Estamos já caminhando para uma nova campanha, a campanha de missões nacionais. Então nós precisamos estar orando também por esse motivo e pelos motivos que os irmãos já conhecem. Se você tem algum motivo em especial, nesse momento é oportunidade, se junte a nós em oração, eleve seus pensamentos a Deus e apresente diante de Deus o seu motivo de oração, porque Deus está nos ouvindo, Deus nos ouve e com certeza dispensa do seu favor a cada um de nós. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado as suas misericórdias, tem derramado as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, Senhor. Quero te agradecer, ó Pai, porque nesse tempo o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza e tem cuidado de cada um de nós. Nós queremos colocar diante de Ti as nossas famílias, as nossas casas, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, os relacionamentos dentro dos lares. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, a manutenção dos empregos, dos trabalhos, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, cada um, Senhor Deus, diante das suas lutas, diante das suas dificuldades, ó Deus, que o Senhor esteja nos guardando, nos dando saúde e proteção, Senhor Deus. Abençoa aqueles irmãos da nossa igreja que estão passando por alguma enfermidade, ó Pai, que o Senhor esteja colocando a sua mão poderosa sobre a vida de cada um deles, ó Deus, livrando do mal, ó Pai, e dando restabelecimento, Senhor. Abençoa a nossa nação, ó Deus, nosso país, livrando, Senhor Deus, dessa pandemia, levando desse mal, Senhor, abençoando a nossa nação, trazendo paz, ó Deus, para o nosso país, ó Deus, e que a Tua palavra possa alcançar, ó Deus, cada lugar desse país ainda não alcançado, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, aqueles que estão no campo hoje, levando a Tua palavra, Senhor, que o Senhor esteja os encorajando, os fortalecendo, ó Pai, e que eles possam, Senhor Deus, levar avante a bandeira do Evangelho, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua igreja e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, é muito bom quando nós podemos orar, é muito bom quando nós podemos clamar a Deus, e é muito bom quando nós podemos confiar no Senhor ao qual pedimos, ao qual levamos as nossas orações e os nossos pedidos, né? E hoje eu quero pensar um pouco sobre isso, quero pensar sobre Jesus, o Deus solidário. Jesus que se mostra solidário às nossas fraquezas, Jesus que se mostra solidário às nossas necessidades, Jesus que se mostra solidário às nossas causas. E nessa caminhada com Jesus que nós estamos fazendo nesses domingos, hoje nós vamos vamos conversar baseados no texto de João, capítulo 4, onde nós faremos a leitura dos versos 1 ao verso 30, e a palavra de Deus diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João,
Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. É um texto um pouco extenso, mas é um texto muito importante, A história de hoje é uma história muito significativa, é uma história que é muito importante, ela é muito significativa para todos nós. Ela fala do amor que move Jesus em direção aos desamparados. E no texto que lemos, o Senhor foi a um lugar indesejável para salvar pessoas desejadas e amadas por Deus. Jesus é surpreendente. Jesus é imprevisível, não se prende a regras, não se prende a conceitos e preconceitos. Ele caminha em direção às pessoas, independente do que sejam ou do que digam sobre elas. E aí vem ele, cansado de viagem, andou 60 quilômetros para chegar ali, sol quente, meio-dia. O Senhor então decide parar e encostar as suas costas para descansar um pouco em um poço e esticar um pouco as suas pernas.
Jesus estava lá na Judéia, mas quando ele soube que os religiosos descobriram que ele tinha mais discípulos que João Batista, então ele resolveu voltar para a Galiléia para evitar algum tipo de disputa. E veja que Jesus já está preocupado aqui com a reação dos religiosos, os religiosos sempre criando problema, sempre criando alguma situação. E ele então resolve partir dali e voltar para a Galiléia, justamente para que não houvesse nenhum tipo de disputa, nenhum tipo de concorrência, nenhum tipo de coisa semelhante. Mas os judeus não passavam por ali. Os judeus não passavam por Samaria, e Samaria era um caminho da rota, mas os judeus preferiram outro caminho para não passar por ali em Samaria. Havia um grande preconceito contra os samaritanos, porque eles não eram judeus puros, eles eram uma mistura de vários povos. Samaria era como se fosse um grande gueto onde viviam pessoas discriminadas simplesmente por terem nascido naquele lugar. Para se ter uma ideia melhor disso, se a sombra de um samaritano passasse por cima de uma barraca de frutas, por exemplo, de um judeu, ele jogava todas as frutas fora, ele virava aquela barraca no chão, por acreditar que aquele contato, apenas o contato da sombra com as frutas, era suficiente para torná-las impuras, inapropriadas para o consumo. Por outro lado, os samaritanos também tornaram-se violentos. Como reação a tudo isso, eles tornaram-se violentos, tornaram-se provocativos com os judeus. Enfim, havia uma guerra sem fim, motivada pelo preconceito e motivada pelo ódio. Então, evitava-se esse tipo de contato. E Jesus tinha todos os motivos para não passar ali naquele lugar. Ele tinha todos os motivos para não caminhar por aquele lugar, para não ir até aquela terra, mas o versículo 4 diz que era-lhe necessário atravessar aquela província. Era necessário para Jesus passar por aquele lugar. Era importante para Jesus passar naquele lugar. E o Senhor, então, ele teve uma forte compulsão, uma compulsão muito forte para ir àquele lugar, um forte desejo, quase que irresistível, de ir até o gueto, de ir à casa dos desamparados, ao lugar onde viviam os desprezados. Esse é o Jesus que veio habitar em nós, entre nós. Esse é o Jesus que veio com a sua tenda para habitar entre os homens, entre ricos, entre pobres, entre normais, se é que existem pessoas normais, entre aqueles que são problemáticos, para habitar com os doentes, como ele mesmo disse, que veio para aqueles que precisam de cura, que não veio para os sãos, mas para os doentes. Jesus é a cura. Jesus é a cura para as nossas enfermidades. Jesus é a cura para a nossa alma, Ele cura a nossa alma, Ele cura o nosso coração, que é muitas vezes ferido por tantas coisas que penetram nele e vão adoecendo. Há pessoas que carregam mágoas e sofrimento dentro de si, e que por causa disso ficaram doentes e se tornaram escravas destes sentimentos ruins, e andam encurvados, andam abatidos. Pessoas que, a exemplo dos samaritanos, se tornaram amargas, se tornaram violentas, se tornaram agressivas e se prejudicam, porque carregam dentro de si mágoas que precisam ser curadas. E foi por isso que Jesus foi àquele lugar. Jesus foi ali porque ele veio para habitar entre nós. Ele foi ali porque veio habitar entre todos os homens. Jesus veio do seu reino celeste para habitar no gueto da humanidade que está afastada de Deus, para habitar no gueto da humanidade que despreza Deus, para habitar no gueto da humanidade doente pelo pecado. E Jesus veio então para nos libertar de tudo aquilo que nos prende, e para dar outro rumo, outra motivação à nossa vida, porque Ele nos ama e Ele quer o nosso bem. E aí vem ela, olhos entreabertos, arrastando os pés na estrada empoeirada,
ombros encurvados com o peso do cântaro que carrega sobre si, cabisbaixa, não ousa sequer levantar os olhos para evitar os olhares de outras pessoas. Nós estamos falando da samaritana. Ela conhece muito bem o racismo. É mulher e sabe o que é discriminação por ser mulher. Foi casada com 5 maridos, com 5 homens, 5 casamentos diferentes. Experimentou 5 rejeições. Sabe muito bem o que é amar e não receber nada em troca. Seu atual companheiro, o 6º, sequer lhe dá o nome. Sabe o que é ser mal vista e desprezada por todos? Essa mulher sabe exatamente o que é ser mal falada, o que é ser desprezada por todas as pessoas. Se existe alguém desprezada, se existe uma pessoa humilhada, se existe uma pessoa realmente acostumada a ser desprezada e a ser ignorada, é essa mulher. Nesse dia, ela se dirigiu ao poço ao meio-dia, no horário mais quente, sol a pino, o pior de todos naquele deserto, o horário em que ninguém andava pelas ruas. Mas por que ela não foi pela manhã, como todas as mulheres faziam? Talvez justamente para evitar isso, para evitar as outras mulheres com seus comentários maldosos, com seus olhares de reprovação. Ela preferia o sofrimento com o sol e com o calor escaldante às línguas e aos olhares das outras. Ela preferiu o silêncio e o isolamento. Mas ela encontrou-se com alguém que a conhecia muito bem. Ela encontrou alguém que a conhecia melhor do que ela mesma. Jesus estava ali assentado, talvez até esperando por ela. O Senhor olha para ela com respeito e se apresenta como dom, como presente de Deus. Ele fala de uma fonte de água viva que nunca se acaba e que mata a sede da alma. Jesus olha para ela, pede a água que ela tem, a água do poço, e ela então desconfiada responde: desde quando um homem judeu pede água a uma mulher samaritana como eu? Ela estava desconfiada, o que esse homem quer comigo? Então, Jesus inicia esse diálogo com ela, onde vai mostrando para ela, onde vai falando com ela sobre a água da vida, onde Jesus se apresenta como o dom de Deus, Jesus se apresenta como presente de Deus, e ele vai falando então da água que ele tem a oferecer, água que nunca se acaba, água que mata a sede da alma. Jesus está se referindo aqui à salvação. Jesus está se referindo à salvação, que é algo tão precioso, tão valoroso como a água no meio do deserto. A presença de Jesus é assim, ela inunda o coração, ela inunda a mente daqueles que o recebem. A presença de Jesus transforma vidas. A presença de Jesus transforma desertos, por mais secos e quentes que sejam, em verdadeiros oásis. Jesus nos tira do deserto da solidão. Ele nos tira do deserto da depressão. Ele nos tira do deserto do preconceito e do pecado e inunda esse deserto do coração que muitas vezes nos engana e leva para lugares e desertos terríveis. Jesus traz vida e o doce frescor da sua presença onde não tem nada, ou onde algum dia até já tenha existido. Quando aquela mulher então descobriu que a água de Jesus a levaria para a vida eterna, ela se alegra, ela dá um salto de alegria, ela pula entusiasmada, ela fica alegre, ela fica feliz, e ela pede Jesus então dessa água. Ela quer água para saciar sua sede, para nunca mais ter que voltar naquele poço, talvez pensando em nunca mais ter que se expor às outras pessoas. Talvez pensando em tudo isso, mas o Senhor disse para ela trazer o seu marido, para que
toda a sua casa fosse abençoada. E agora ela começa a entender, então, do que se trata realmente. Jesus quer abençoar toda a casa. Jesus quer abençoar toda a família. Jesus quer abençoar a família com a água da vida. Jesus quer abençoar as nossas famílias. Jesus quer abençoar as nossas casas. E agora ela deve ter pensado: esse homem vai descobrir toda a verdade a meu respeito. Ele vai descobrir quem eu sou e certamente ele vai me desprezar como tantos já fizeram. Mas diante de Jesus, na frente de Jesus, pela primeira vez na vida, ela decide tirar a sua máscara. Não há como estar na presença de Jesus e não tirar a máscara. Nós não podemos estar na presença de Jesus mascarados. Podemos enganar a todo mundo, mas a Jesus não. Ele vê o nosso interior, conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso coração e sabe exatamente quem somos nós. É hora então de remover a máscara. É hora de parar de fingir. É hora de abrir a porta que guarda aquele pecado secreto que só Jesus pode remover. É hora de fazer tudo isso. É hora de caminhar para frente. É hora de entregar-se definitivamente a Jesus e deixar essas máscaras de lado. Depois que Jesus revela a sua história para aquela mulher, depois que Jesus revela, então, revela a história dela para ela mesma, ela muda de assunto e pergunta sobre adorar a Deus. Interessante que essa mulher começa a chamar Jesus como uma pessoa tranquila, mas quando ela percebe que Jesus sabe da sua história, quando ela percebe que Jesus conhece a sua vida, quando ela percebe que Jesus conhece o seu coração, ela chama Jesus como Senhor. Ela reconhece que Jesus é o Senhor e ela diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, versículo 19. Quando ela reconhece Jesus, quando ela percebe que está falando com Jesus, ela percebe que alguma coisa é diferente, ela percebe que está falando com o dom de Deus, ela percebe que está falando com o presente de Deus que veio mudar a sua história. E ela muda de assunto, então, e pergunta sobre adorar a Deus. E agora ela vai fundo, e apesar de pecadora, apesar da vida que ela levava, apesar de tudo o que aconteceu em sua vida, ela revela um fundo desejo de adorar a Deus. Mas havia um grande problema aqui, onde seria esta adoração? E novamente ela volta para o tema da discriminação, novamente ela volta para o problema da separação, novamente ela volta para o problema das barreiras que são criadas pelo ser humano. Jerusalém era o local onde os judeus adoravam. O Monte Gerizim era o local onde os samaritanos adoravam. Qual era o lugar certo para adorar? Por causa dessas diferenças raciais, eles foram proibidos de adorarem no templo de Jerusalém. Os samaritanos não podiam ir ao templo de Jerusalém para adorar. E acabaram, então, construindo um templo no Monte Gerizim, que mais tarde acabou sendo destruído pelos judeus, isso por volta do ano 136. Então, imagina a situação. Aqueles homens não tinham direito nem de adorar a Deus, porque os seus inimigos destruíram o seu templo para adorar a Deus. A religiosidade é assim. A religiosidade separa as pessoas. A religiosidade impede as pessoas de se chegarem a Deus, impede as pessoas de se aproximarem, de se unirem. A religiosidade cria barreiras que vão desunindo e separando cada vez mais as pessoas delas mesmas e do próprio Senhor, com suas regras, com seus padrões, com seus modelos. E agora, então, aquela mulher quer saber onde ela deve ir para adorar a Deus. E é surpreendida novamente. Não se trata do onde, mas como.
Jesus ensina para ela que não é o lugar, mas é como você faz essa adoração, como nós fazemos essa adoração, como nós buscamos a Deus, qual é a motivação nossa de buscar ao Senhor, estar na sua presença realmente. Então não importa o lugar físico, porque Deus é Espírito, Jesus ensina isso, e o que realmente importa é que essa adoração seja em espírito e seja em verdade, seja uma adoração verdadeira. O Senhor quer um culto espiritual. É esse o culto que agrada a Deus. Um culto espiritual que não é movido pelos impulsos humanos, que não é movido pela carne, cheio de interesses, cheio de outras motivações que não são as motivações de Deus. E há pessoas que vão à igreja para conversar de vários assuntos, há pessoas que vão à igreja para se reverem, há pessoas que vão à igreja para descansarem, há pessoas que vão à igreja para ouvir boa música, vão à igreja para fazer negócios, vão à igreja para fazer tantas coisas, mas qual tem sido a nossa motivação de irmos à casa do Senhor? Qual tem sido a nossa motivação de estarmos indo ao encontro de Deus? Estamos indo realmente ao encontro de Deus? Deus quer uma adoração verdadeira, com corações e com mentes que estejam voltados para Ele, sem interesse pessoal, sem querer destaque na multidão, sem hipocrisia, mas com um coração puro e simples diante do Senhor. E se nós pensarmos em tudo que nós temos visto na atualidade, nos cultos que nós vemos na mídia ultimamente, onde a centralidade do culto está no ser humano, é no homem, nos seus desejos, nas suas ambições, nós veremos que talvez esteja faltando a espiritualidade, a verdade, o desejo, o rasgar o coração para que Deus veja aquilo que está lá e trate a ferida como ela é. Mas nós devemos olhar para nós. Uma rápida olhada para o que tudo acontece, mas nós devemos voltar agora os nossos olhares para nós. Cada um individualmente para o culto que está prestando ao Senhor. Verdadeiro ou falso? Bom ou ruim? Verdadeira adoração ou simples formalismo, ou simples religiosidade? Precisamos pensar sobre isso, precisamos analisar sobre isso, precisamos pensar sobre a nossa postura e a nossa vida diante de Deus, já que a nossa vida deve ser um culto, já que a nossa vida deve ser adoração ao Senhor. E, na verdade, a pergunta daquela mulher revelou o grande buraco, o grande vazio da sua alma, o grande espaço, o grande vazio do seu coração. Ela quer saber, na verdade, aonde está Deus. Essa é a pergunta que ela está fazendo por trás de tudo isso. Ela simplesmente quer saber onde está Deus. E essa é a pergunta de todo ser humano. O ser humano tem um grande vazio no seu coração, um grande vazio no coração do tamanho de Deus. E esse vazio só é preenchido no momento em que nós temos a resposta para essa pergunta: onde está Deus? E Ele quer estar dentro do coração do homem. Ele quer estar dentro do coração de cada um de nós, que o busca, que queira buscá-lo e que queira ser transformado por Ele. Jesus, então, decide revelar um segredo. Jesus, então, decide revelar o seu segredo, e algo especial aconteceu nesse momento. Algo talvez tenha tocado Jesus de tal forma que ele resolveu, então, revelar esse segredo. Esse segredo Jesus não revelou para Herodes, esse segredo Jesus não revelou para o Sinédrio, não revelou para os religiosos daquele tempo, muito menos para os romanos, que eram os dominadores daqueles dias. Mas foi ali, encostado em um poço, em uma terra rejeitada, a uma mulher desprezada, a uma mulher condenada pelos outros, que ele falou abertamente: eu sou o Messias. Eu mesmo que estou falando com você. Eu sou o Cristo. Eu sou Deus que veio habitar entre vocês, que veio para morar entre vocês. Aquela mulher, então,
arregala os seus olhos. Eu imagino aquela mulher de olhos arregalados, olhando para Jesus com um sorriso no rosto, sorrindo para ela. E ela simplesmente, sem palavras, dá um pulo, levanta-se e sai correndo em direção à cidade. E aí o versículo 28, ele traz a frase mais importante desse texto e que muitas vezes passa despercebida por todos nós. Ele diz que ela deixou o seu cântaro e foi à cidade. Aquela mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. Ela encontrou Cristo Salvador. Seu encontro com o Mestre foi tão marcante que ela deixou para trás todo aquele jarro pesado que fazia com que seus ombros ficassem curvados. Ela deixou para trás o seu fardo e ganhou mobilidade para correr e anunciar a Cristo. Agora aquela mulher está feliz. Mais do que água, ela encontrou o autor da vida, a água da vida. Aquele que dá a água da vida, aquele que ao mesmo tempo que dá a água da vida, é a fonte da vida, a fonte que jorra de dentro de si, e de repente então toda a vergonha da sua vida de pecado desapareceu. De repente tudo aquilo que aprendia se soltou. De repente, toda a sua insignificância, toda a insignificância da sua vida ganhou uma dimensão imensa, um significado importantíssimo. Ela estava livre. Aquela mulher estava livre do fardo, ela podia correr em direção a outras pessoas, ela podia correr em direção ao Senhor, ela estava livre dos seus pecados, ela estava perdoada, simplesmente perdoada. Como é bom quando nós encontramos com Jesus, como é bom como nós podemos nos sentir livres, quando nós podemos nos sentir leves, quando nós podemos nos sentir soltos para louvar e para adorar a Deus. Muitas pessoas ao longo do tempo vão se contaminando com outras coisas e de repente aqueles fardos voltam a cair sobre as suas costas, de repente os cântaros voltam a estar sobre os seus ombros, mas é tempo de olhar para Jesus, é tempo de receber o seu perdão novamente, é tempo de olhar para Ele e saber que Jesus transforma, Jesus perdoa e pode transformar toda e qualquer situação das nossas vidas. E aquela mulher sai correndo, e a primeira pessoa que ela encontra na entrada da cidade, eu imagino que ela dá um chacoalhão e fala: Deus está aqui. Imagina a empolgação daquela mulher, não perde a cena. Jesus está falando: Deus está aqui. Deus veio, Deus se importa comigo, Ele falou comigo. E ela pensava com o coração, ela pensava e ela falava isso e dizia isso com o coração cheio de alegria. E aquela mulher falava, e aquela mulher sorria, e aquela mulher chorava e se emocionava. Ao mesmo tempo em que dizia isso para todas as pessoas que ela foi encontrando. Esse encontro com Jesus mudou a sua vida completamente. Percebe? Aquela mulher cabisbaixa, aquela mulher que não olhava para os lados, aquela mulher encurvada, aquela mulher que andava arrastando os pés, levantando poeira pelas ruas, aquela mulher sem motivação, que escolhia os piores momentos para estar ali sozinha e que não tinha mais saída e que só conhecia a solidão, agora estava motivada a levar a alegria da salvação para toda a cidade. Ela queria compartilhar dessa alegria com os outros. Queria que eles também deixassem os seus fardos e que provassem da água da vida. Aquele que prova da água da vida quer compartilhar dessa água com outras pessoas. E que alegria quando nós podemos compartilhar dessa água viva com os outros. E você pode compartilhar dessa água viva com outras pessoas. Você pode compartilhar essa água viva com a sua família, com seus amigos, com seus vizinhos. E como aquela mulher, com todos aqueles que aparecerem nos seus caminhos. Aquela mulher deixou o cântaro. Aquela mulher deixou a sua insignificância para ser relevante e para fazer a diferença na vida dos moradores daquela cidade.
Aquela mulher deixou de ser desprezada. Aquela mulher deixou de ser a humilhada. Deixou de ser a desprezada para ser uma missionária. Jesus a transformou. Jesus transformou aquela mulher miserável, sem sentido na vida, em uma mulher, em uma missionária, em uma agente do reino de Deus. Tudo isso porque ela deixou o cântaro. Tudo isso porque ela resolveu deixar aquele cântaro de lado e caminhar em direção às vidas. Mudou o seu foco, Jesus mudou a sua vida definitivamente. E ainda hoje, e até hoje ele continua mudando vidas. E ainda hoje ele continua mudando e sempre vai mudar as vidas. E em sua missão de ir ao encontro do homem perdido, Jesus se lança em busca daqueles que são considerados sem jeito. Jesus se lança em busca de pecadores. Jesus se lança em busca de gente mal vista, de gente desprezada pela sociedade. Gente que quer acertar, gente que apenas quer ser feliz, gente que, como eu e como você, reconhece que precisa de Deus. Jesus veio morar entre os homens para se encontrar com gente assim. Pessoas que não têm jeito, para que Ele pudesse dar um jeito em suas vidas. E se você não anda bem, se você precisa de um novo tempo em sua vida, esse é o tempo, essa é a hora. Deixe os seus fardos, deixe os seus pesos, deixe as suas mágoas, deixe os seus sentimentos ruins, deixe tudo aquilo que o aprisiona, deixe tudo aquilo que o impede de caminhar bem, deixe tudo aquilo que o impede de caminhar feliz ali, aos pés de Jesus. Talvez você que tem caminhado, tem andado, talvez nos próprios caminhos, na própria igreja, tem caminhado conosco, mas talvez tenha sido religioso, talvez como um religioso, mas tem carregado esses fardos. Já é hora de colocá-los ali junto ao poço onde Jesus está. Já é hora de colocá-los ali, então, na beira desse poço e sair definitivamente desse deserto. É um tempo novo, é tempo de viver um novo momento em sua vida. Deixe tudo, deixe os fardos e venha ser feliz ao lado de Jesus. Experimente cada vez mais do seu amor. Experimente a missão, viva a missão de levar Jesus aos outros. Viva o amor de Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. Pai querido, quero te agradecer, Senhor, quero te louvar, ó Deus, mais uma vez pela Tua palavra, Senhor, Tua palavra tão poderosa, meu Pai, Tua palavra que nos desafia, Tua palavra que nos conforta, Tua palavra que nos alegra, que nos enche de vida, Senhor. Ó, meu Deus, que o Senhor esteja neste momento, ó Pai, nos recebendo a nossa adoração, recebendo o nosso louvor a Ti, ó Deus. Tira toda a religiosidade, tudo aquilo que impede o Teu povo de se aproximar de Ti de uma forma correta, de uma forma que Te agrada. Tira tudo aquilo, Senhor Deus, que pode estar nos impedindo, Senhor Deus, de avançar em direção às almas perdidas. Tira tudo aquilo que tem nos impedido de caminhar, que tem nos impedido de andar bem, Senhor Deus. E agora eu peço ao Senhor que venha estar retirando agora os pesos, os fardos, os cântaros das costas do Teu povo, Senhor. Se há alguém que anda aflito, se há alguém que anda escravizado pela mágoa, pelo sofrimento, pela tristeza, pelo desamor, pela falta de fé, ou até mesmo pelo desânimo, ou pelo pecado, que o Senhor esteja agora retirando esses fardos de cima dessas pessoas. Que eles possam lançar esses fardos aos seus pés e possam novamente correr livres e alegres, sabendo que foram transformados pelo seu amor. Que o Senhor esteja nos abençoando, que nós possamos experimentar e viver cada vez mais esse amor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.
Chegamos ao final de mais um momento, chegamos ao final de mais um culto. Eu costumo dizer que o culto ele não termina aqui, não termina agora, o culto é todos os dias, é toda semana, o culto é a sua vida, é a minha vida na presença do Senhor. Então eu desejo que essa semana seja uma semana abençoada na sua vida, que você tenha uma semana de paz, que você tenha uma semana de alegria, uma semana de louvor a Deus, e se as lutas vierem, se as dificuldades vierem, se as angústias baterem na sua porta, tenha certeza e não se esqueça que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então guarde isso no seu coração e que você tenha uma semana de paz abençoada na presença de Deus. Pai de amor, eu quero te agradecer, Senhor, por todas as coisas que ocorreram nesse tempo, nesse momento. Quero te agradecer por todos que se uniram a nós nesse momento para ouvir a tua palavra e para adorar ao Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, por esses dias que nós vivemos e pedir ao Senhor que esteja nos aparando, nos abençoando e nos guiando em toda essa semana. Se vierem lutas, que nós possamos ter a certeza e possamos ser lembrados pelo Teu Espírito Santo de que o Senhor está caminhando ao nosso lado a nos guiar e nos guardar de todo o mal. Que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor abençoe a Tua igreja e que o Senhor esteja com cada um de nós e que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus, o Pai, as doces, as maravilhosas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus e com a família Monte Sião, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e uma excelente semana para você.